Fala moçada, e aí, tudo bem com vocês? Bom, eu espero que sim, beleza? Tô fazendo esse videozinho, ainda que simples, eu até tinha pensado em fazer algo super bem produzido, bem bolado e tal, mas não tive tempo, né? Mas tô fazendo esse vídeo aí para dar uma mãozinha nas atividades do roteiro 31, beleza? Que é dessa semana, ó, de 25 a 29 do 10. Coisa linda? Bom, se você não está entendendo do que eu estou falando e caiu de paraquedas nesse vídeo e não é aluno de Potirendaba, o que acontece? Esse vídeo é um vídeo bastante direcionado, né? Nós vamos falar de atividades do material que eles utilizam, que nós utilizamos em Potirendaba, né? Então eu imagino que esse vídeo aqui não vai ser tão útil para você caso você tenha caído aqui do nada, beleza? Mas de qualquer maneira, seja bem-vindo. Bora lá! Bom, gente, nós vamos falar primeiramente da atividade 1. Nós estamos aqui, acho que na página 180, tá bom? Na atividade 1, olha só o que nós temos. Vou colocar aqui. 1. Nós temos uma sequência. 2, 5, depois o 2 de novo, depois o 5 de novo, depois o 2 de novo, o 5 de novo e por aí vai. Beleza? Acontece o seguinte, pessoal, são duas perguntas a serem respondidas aqui no caso, né? Primeira delas, qual vai ser o próximo termo? E a outra delas, qual vai ser o duzentésimo segundo termo? Beleza? Eu não vou responder nenhuma das duas, mas olha só como é que a gente pode pensar aqui. Se a gente observar, nós temos termos alternados. Como assim, professor? Bom, ó, o primeiro termo aqui no caso é 2, né? Depois vai ter o 5, que seria o segundo termo. O terceiro termo é 2 de novo. Aí nós temos o 5. Aí o quinto termo é 2 de novo. Beleza? Então nós temos, ó, 2, 2, 2. Tá bom. Se a gente pensar aqui, ó, o 5, ele é o segundo termo. Ele também é o quarto termo. Ele também é o sexto termo aqui, né? Beleza. Gente, tá perguntando qual que vai ser o próximo aqui. Eu me recuso a falar sobre isso. Eu imagino que você vai entender numa boa, né? Mas acontece o seguinte, para a gente saber qual que é o termo 202, né? O do centésimo. É do centésimo mesmo? O do centésimo segundo termo, é isso mesmo. Então, o do centésimo segundo. Bom, a gente precisa observar aqui que a gente tem um padrão que está acontecendo. Que padrão que é esse? Bom, vamos entender o seguinte. Na matemática, quando a gente tem sequências numéricas, que são sequências de números, geralmente por trás existe uma lógica para a construção dessa sequência. E a lógica, nesse caso, é muito simples. Observe aqui. O que esses números aqui, ó, no caso, primeiro, terceiro, quinto, têm em comum? São todos números ímpares. Então, olha só, pessoal. Em posições ímpares, nós temos sempre o valor do termo como sendo ó. Certo? Então, em posições ímpares, o valor do termo é 2. Beleza. E em posições pares, olha só, o 2 é par, o 4 é par e o 6 é par. Então, em posições pares, nós vamos ter aqui ó, o termo 5. Bom, beleza. Eu acredito que a dica tá mais do que dada nesse caso, tá bom? O 1 dá para tirar de letra. Coisa linda? Bom, pessoal, agora nós vamos para a atividade 3. A 2 a gente não vai fazer por enquanto, né? No caso, a atividade 3 aqui, pessoal, ela é uma sequência figural. O que é isso? É uma sequência de figuras. Eu vou tentar desenhar aqui mais ou menos, tá? Vai ficar uma porcaria, mas tenta levar numa boa. Então, ó, esse aqui seria o primeiro termo, que é uma bolinha. O segundo termo seria uma bolinha assim, outra bolinha assim, com outra bolinha assim. O terceiro termo seria uma assim, duas, três. Esse e esse. E o quarto termo seria uma, duas, três, quatro, uma, duas, três.
Coisa linda. Então, nós temos aqui o nosso primeiro termo, aqui nós temos o nosso segundo termo da sequência, o terceiro termo e o quarto termo, né? Coisa linda. Pessoal, o que a gente pode dizer sobre a quantidade de bolinhas aqui no caso? Bom, a figura 1, ela tem uma bolinha, né? Então, vou colocar aqui, ó, uma bolinha. A figura 2, ela tem uma, duas, três bolinhas. Então, beleza. 3 bolinhas. A figura 3, ela tem uma, duas, três, 4, 5 bolinhas. Você já conseguiu perceber o que está acontecendo aqui de quanto em quanto está aumentando? Vamos para a quarta figura. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bolinhas. Beleza. Bom, pessoal, a pergunta A está dizendo assim, né? Quantas bolinhas vai ter na próxima figura? Se você ainda não entendeu o que está acontecendo, eu vou tentar deixar claro aqui. Olha só, da primeira figura para a segunda figura, nós aumentamos quantas bolinhas? 2 bolinhas, foi não? Da segunda figura para a terceira, nós aumentamos também mais 2. Nossa, ficou uma bosta aqui, peraí. Da segunda para a terceira, nós aumentamos mais 2. Da terceira para a quarta, nós aumentamos 2. E é claro que da quarta para a quinta, nós vamos ter que aumentar 2. Bom, item A está praticamente respondido, beleza? Agora vamos pensar sobre o item B. No item B, nós temos assim, ó, como você representaria por meio de uma expressão numérica a quantidade de bolinhas da quinta figura? Bom, pessoal, eu não vou fazer aqui logo de cara da quinta figura, né? Eu vou fazer como exemplo da quarta, aí a quinta fica para vocês resolverem mesmo, tá bom? Então, olha só. Na quarta figura, nós podemos escrever várias expressões numéricas. Gente, o que é uma expressão numérica? É uma combinação de números com operações. Pronto, coisa linda. Pode ser com 2 números, com 3? Pode. Pode ser com uma operação, com 2? Pode. Quanto mais simples, melhor, na verdade, né? Aqui no caso, por exemplo, da quarta figura, gente, o exercício está pedindo para vocês fazerem da quinta, estou fazendo da quarta como exemplo, hein? No caso da quarta figura, o que a gente pode pensar? Bom, nós podemos pensar por linhas, por exemplo. Na primeira linha aqui nós temos 4 e na segunda linha nós temos 3, né? Então, uma possível expressão numérica que dá isso aqui é 4 mais 3. Pronto. Isso é uma expressão numérica, uma continha de mais, professor? É. Uma expressão numérica, uma continha de mais. Coisa linda, simples, né? Ou então a gente poderia pensar diferente. Como a gente poderia pensar? Deixa eu apagar essas setinhas aqui. Opa, coisa linda. Como é que a gente poderia pensar? Por colunas, olha só, a gente tem ó, uma coluninha aqui, coisa linda. 2 coluninhas aqui. 3 coluninhas aqui. Então, pessoal, nós temos 3 coluninhas com 2 bolinhas em cada. Então, a gente poderia pensar que isso aqui... que isso aqui é 3 coluninhas vezes 2 bolinhas cada, mais essa bolinha que ficou de fora, né? Mais uma bolinha, certo? De todo jeito, em cima a gente vai ter 7. E embaixo também, 3 vezes 2 são 6, né? 6 mais 1 também são 7, beleza? Então, eu dei 2 opções de expressões numéricas que dão um número de bolinhas, no caso da quarta figura, lembrando que você tem que fazer da quinta, beleza? Ah, coisa linda, né? Eu acho que com o 3 já encerrei as minhas dicas. Vamos para o 4, coisa linda? Olha só o 4. Deixa eu dar uma limpadinha na tela aqui. Bom, pessoal, o 4 diz assim, ó. Considere a sequência de números naturais, todos pares. 2, 4, 6, 8 e 10. Então, eu vou representar aqui pra gente, ó. O seguinte, a nossa sequência. 2, 4, 6, 8, 10 e aí vai embora. Aqui eu quero até aproveitar para falar para vocês o seguinte, gente, uma sequência a gente geralmente denota por meio de parênteses, beleza? A gente coloca para abrir a sequência e também para fechar a sequência. E esses 3 pontinhos aqui no final significam, né, reticência, significam que essa sequência ela não acaba por aí, ela não acaba no 10, beleza? Ela tem uma continuidade. Na verdade, a sequência dos números pares, é claro, ela é infinita, né? Claro, existem infinitos números pares.
Beleza? Vamos ler aqui, vamos tentar entender o que está pedindo. No item A, você consegue identificar o próximo número da sequência? Qual é ele? Ah, gente. Me recuso. Tô zoando. Ó, o que acontece aqui, pessoal? Ó, do 2 para o 4, aumentou 2, né? Do 4 para o 6, também aumentou 2. Do 6 para o 8, aumentou 2. Do 8 para o 10, aumentou 2. É claro, né? Vai caminhando de 2 em 2. Tá bom. Então, para achar o próximo termo, eu tenho que aumentar 2. Bom, tá dada a resposta, né? Coisa linda. Vamos agora pensar sobre o item B. Olha só. No item B está escrito assim: organize os valores da sequência na tabela indicando a posição do termo, seu valor e uma expressão numérica que relacione esses dois números. Interessante. Deixa eu colocar uma tabela aqui. Pera lá. Show de bola. Ficou meio fora aqui. Deixa eu abaixar ela. Aê, garotinho. Agora foi. Beleza, pessoal. O que acontece? Nós precisamos preencher essa tabela aqui e ter uma ideia do que vai acontecendo. Olha só. Na posição 1, nós temos aqui a expressão numérica 2 vezes 1. Na posição 2, nós temos a expressão numérica 2 vezes 2. Na posição 3, o que nós vamos ter, hein, pessoal? Nós vamos ter uma expressão numérica aqui 2 vezes, é claro, o 3, né? Beleza. E 2 vezes 3 é 6. Se a gente observar na nossa sequência aqui, é claro, né? O terceiro termo, o termo de posição 3, a gente tem aqui que, ó, é o 6, beleza? No caso, esse aqui seria o primeiro termo, né? Esse aqui é o segundo e o 6 é o terceiro, beleza? Bom, e aí você vai preenchendo seguindo esse mesmo raciocínio, beleza? Agora vamos pensar no item C, ó. Nesse momento, você consegue identificar o 10º termo da sequência? Qual ele? Que raciocínio você utilizou para determiná-lo? Gente, vamos pensar um pouquinho aqui. O que está acontecendo? A gente não está escrevendo essa expressão numérica à toa. A gente tem que pensar sobre ela. O que está acontecendo? Nós temos sempre 2 vezes o número da posição, não é mesmo? Eu não vou aqui encontrar o 10º termo, também não vou dar essa colher de chá para vocês, né? Mas eu vou encontrar aqui um outro termo. Vou pensar aqui, deixa eu ver. No item B. Eu vou encontrar o 25º termo. Bom, para encontrar esse 25º termo, a regra é clara, né, amado? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer 2 vezes o 25. Isso aqui é fácil, né? Isso aqui dá 50. Ou seja, o 25º termo, o termo que está na posição 25 dessa sequência, é o 50. Beleza? Coisa linda. Bom, agora cabe a você aí encontrar o 10º termo. O que a gente pode, então, entender que está acontecendo aqui, pessoal? Ó, no item D, né? É muito comum em matemática que se represente a posição de um número qualquer da sequência de uma maneira especial. Utiliza-se, por exemplo, a letra N para indicá-la. Então, se a gente olhar aqui na nossa tabelinha, já eu vou usar essa aqui que eu já tenho, né? No caso da posição 1, a gente diz aqui, gente, que o N é igual a 1. No caso da posição 2, a gente diz que o N é igual a 2. E assim por diante, beleza? Então, a gente tem o costume de generalizar ali o número da posição do termo com a letrinha N, beleza? Então, pessoal, o que nós vamos poder raciocinar aqui? Que padrão você observa entre o valor N e o termo da sequência? Então, vamos continuar nosso pensamento aqui. Aqui o N é 1, o termo é 2. Aqui o N é 2, o termo é 4. Aqui o N é 3. O termo é 6. Aqui o N é 4. O termo vai ser, claro, 8, né? Você está percebendo o que está acontecendo aqui? O valor do termo é sempre o dobro de N. Pronto, já dei a resposta aí, né? Mas tá bom. Não tinha como falar sem dar a resposta, beleza? Agora no item E está escrito assim: como você pode registrar um termo de posição N qualquer? Bom, pessoal, se a gente já disse com uma linguagem em português, a gente tem que traduzir isso em matemática. Como é que a gente vai calcular o dobro de alguma coisa? Não é 2 vezes ela? No caso aqui nós estamos falando que é o dobro de N, ou seja, é 2
vezes o n. Então, fica aí a seu cargo tentar representar isso de uma maneira matemática. Eita! Bom, pessoal, vamos agora pensar então finalmente sobre o nosso exercício, a nossa atividade 5. Deixa eu dar uma limpada de novo aqui. Lendo ela aqui, pessoal, o que nós temos? Nas atividades anteriores, você escreveu expressões para descobrir os próximos termos das sequências apresentadas. Observe a sequência. Bom, então nós temos aqui a seguinte sequência. 7, 11, 15, 19, e aí vai, né? Beleza. Vamos ver o que está perguntando aqui para nós o item A. Qual é o primeiro termo? Bom, pessoal, isso aí é moleza, né? Isso aí não precisava nem comentar, né? Mas, como é muito fácil, então eu vou comentar também. O que acontece aqui, pessoal? O primeiro termo é sempre aquele que aparece primeiro, é claro, né? Então, no caso aqui, é o 7. O 7 é o nosso primeiro termo da sequência. E aí a gente pode pensar que o 11 é o nosso segundo termo. O terceiro termo, no nosso caso aqui, vai ser o 15. O quarto termo aqui vai ser o 19. Beleza? Coisa linda. Vamos, então, pensar sobre o item B. Como é que foi obtido o segundo termo? Bom, pessoal, antes que eu possa falar, porque já é praticamente a resposta, né? Eu quero que você pense. Do 7 para o 11, o que aconteceu, hein? Tá bom. E do 11 para o 15, aconteceu a mesma coisa que do 7 para o 11? E do 15 para o 19, aconteceu a mesma coisa que do 7 para o 11 e do 11 para o 15? Então, dá uma pensada aí. Bom, tenho certeza que você pensou, né? Coisa linda. O que está acontecendo, pessoal? Do primeiro para o segundo termo, a gente teve aqui um acréscimo de 4 unidades. Foi não? Porque 7 com 4 são 11. Do segundo termo para o terceiro termo, a gente também teve um acréscimo de 4 unidades, porque 11 mais 4 são 15. E desse termo para esse, também tivemos aqui um acréscimo de 4 unidades. Então, vocês perceberam que existe um padrão aqui, né? O padrão, qual é esse padrão? É adicionar 4 a cada termo que a gente vai passando para frente. Beleza? Então, item B está na mão. Vamos pensar agora no item C. Olha só. Utilize a mesma forma para obter os termos a seguir. Então, pessoal, vou pensar aqui no item C. Deixa eu achar aqui a lousa. Vamos falar sobre o terceiro termo. Coisa linda. No terceiro termo, nós temos o seguinte, O 15, ele é igual a um número mais um outro número. Beleza? No caso, o que nós temos aqui? Nós temos que o 15 ele é igual ao termo anterior, que no nosso caso aqui era 11, né? Então, era igual a 11. E aí, para dar um passo para frente, a gente adiciona 4. Beleza? Então, o item C ele é bastante tranquilo. No caso do quarto termo, ele é 19. 19, por quê? Porque a gente pega o termo anterior, que é 15, e adiciona 4. E aí, 15 e 4 são 19. E aí você vai pensando, né, para o quarto e para o quinto termo da mesma maneira. Vamos pensar agora, pessoal, sobre o item D. No caso do item D, nós poderíamos escrever, por exemplo, o terceiro termo aqui como sendo o seguinte, Bom, ele é 15, né? Mas como é que a gente pode obter esse 15? Existe uma outra maneira. A gente pode fazer 3 mais algum número vezes 4. Que número que é esse, hein, gente? Bom, se a gente pensar aqui, 3 mais quanto que daria 15? 3 mais 12, né? E aí, 4 vezes quanto que dá 12? 4 vezes 3, né? Então, 3 vezes 4, 12. 12 com 3, 15. Beleza? Tá bom. Vamos pensar agora sobre o quarto termo. O quarto termo é 19, né? E no caso, ele pode ser escrito aqui como sendo 3 mais alguma coisa vezes 4. Beleza. Que coisa que é essa que está faltando aqui? Bom, para dar 19, eu tenho que fazer 3 mais 16, né? E para dar 16, eu tenho que fazer 4 vezes o 4, não é mesmo? Então, fica 4 vezes 4, 16, com 3,
deu 19, que é o quarto termo. Vamos pensar agora sobre o quinto termo. Ah, professor, tem que descobrir ali no item anterior qual é o quinto termo. Não tem problema, eu vou falar aqui. O quinto termo, é claro, ele é 23. Beleza? E ele também pode ser obtido mais ou menos desse jeito. Ele é o 3 mais alguma coisa vezes o 4. Tá bom. Que coisa que é essa? Bom, se a gente for pensar um pouquinho, fizer a mesma análise que eu fiz anteriormente, ele é o 5. Porque 5 vezes 4 são 20. Com esse mais 3 aqui, são 23. Tá, beleza. Agora, você conseguiu perceber alguma coincidência aqui? Eu espero que sim, né? Mas se você não percebeu, eu vou falar também, tá? Aqui, olha só, para achar o terceiro termo, eu multipliquei o 4 por 3. Para achar o quarto termo, eu multipliquei o 4 por 4. Para achar o quinto termo, eu multipliquei o 4 por 5. Observem, pessoal, eu estou multiplicando sempre o número da posição vezes 4, beleza? E aí isso, somado com 3, a gente consegue obter o valor do termo. Belezura? Então, tá bom. Bom, eu acabei respondendo aqui para vocês o item E, né? Se a gente, então, confrontar essas três informações aqui, o que nós vamos ter, então? Formalizando, né? Em língua portuguesa, no caso, né? Nós vamos ter que o valor do termo sempre é dado pela soma de 3 com o produto da posição com 4. Não entendeu o que eu disse? Então é o seguinte, é só fazer 3 mais 4 vezes a posição. Beleza? Então nós podemos escrever assim, o valor do termo, vou simplificar a minha escrita aqui, tá bom? Termo é dado pela adição de 3, né? Que no caso seria essa primeira parte aqui, né? Com o produto. Gente, vocês lembram o que é um produto? O produto é o resultado de uma multiplicação, hein? Com o produto, então, entre a posição, que é a posição entre aspas, né? Coisa linda. E o número 4. Beleza? Em português, fica assim. Aí, no caso do item F, tá assim, ó. Indique a posição de um termo pela letra N. O quarto termo será representado por N igual a 4. O sétimo termo por N igual a 7 e etc, né? Dessa forma, escreva uma expressão usando a letra N para indicar o valor que ocupa um termo N qualquer da sequência. Bom, pessoal, na prática, a gente precisa traduzir esse item E, foi a minha resposta, né, em língua portuguesa, para uma linguagem matemática. Essa seria a resposta do item F. Então, vai ficar 3 mais o número que representa a posição, que no caso ali seria N, vezes 4, beleza? Eu não vou fazer isso aqui porque eu quero que vocês pensem sobre o assunto, beleza? Senão seria muito tranquilo, né? Resposta dada assim de grátis. Bom, pessoal, coisa linda então, né? Eu espero ter ajudado vocês. Essa matéria, ela é mega importante, então a gente precisa de toda a dedicação possível. Não adianta, a gente não vai mais conseguir fugir da letrinha na matemática, ela vai acompanhar a gente até o final dos nossos estudos, beleza? Por isso que eu fiz esse vídeo, para dar uma mãozinha, beleza? Não é uma super produção, mas eu acho que é algo útil para vocês, beleza? Então, ó, se dediquem. Qualquer coisa, é só chamar a gente aí, beleza? Então, como eu sempre digo, né? Coragem e ânimo e bons estudos.